Bom dia, gente querida, gente abençoada. Bom dia, Lucas. Lucas Teixeira. Tá falando da onde, Lucas? Pastora Gláucia, já te vi aqui, Pastora Gláucia. Já vou te chamar aqui para a gente conversar. A Tami, Detalhes de Pano, Gilmar Paz, um abraço, Gilmar, God Brasil, e outras pessoas estão entrando aí. Lucas Teixeira, BH na área, BH, Belo Horizonte, terra abençoada. Deixa eu olhar aqui já, Pastora Gláucia, ao vivo já com a Pastora Gláucia. Tudo bom, pastora? Tudo bem, pastor. Deixa eu colocar meu fone aqui, só um minutinho. Boa tarde a todos. Alegria participar desse movimento tão lindo. Gosto década de evangelização global. Maravilha. Amém, amém. Você está bem, pastora? Estou super bem, pastor. Melhor agora, né? Fazer parte disso. E o pastor, como está? Estamos bem. Que bom. Graças a Deus, tudo bem. Um pouco de frio por aqui hoje, mas estamos bem. Aqui também está um pouco frio, mas não acredito que esteja tão frio quanto aí. Pessoal, bem-vindos aí, quem está aí. Deixa eu, antes da gente entrar aqui, conversando, ouvindo a história da pastora Gláucia. Pastora Gláucia, vou te chamar de Gláucia, tá? Durante a live. E tem feito um trabalho maravilhoso ali em Belo Horizonte. É uma igreja extremamente ativa, atuante, que tem transformado a vida de muita gente. Então, antes da gente falar mais com ela, deixa eu te convidar, você que está aí, vai aí agora, vai no coraçãozinho, curte aí, não sei se você consegue fazer isso também, Glaucio, e aí vai no aviãozinho, que aí você consegue enviar essa live para muitas pessoas, e assim mais pessoas vão ter, vão poder escutar tudo isso que nós vamos falar. Então eu estou fazendo aqui no meu, eu estou mandando aqui para várias pessoas, e assim nós vamos falando com um monte de gente sobre coisas boas. Então, gente, estou mandando aqui, só um minutinho. Aí a gente vai mandando aqui para muitas pessoas. Faz isso aí também, se você puder. Você curte e você envia aí para os seus amigos. Vai aí no aviãozinho e envia para os seus amigos. Estou enviando aqui para bastante gente. Nossa, aí também, ó. Companhia de Artes Face a Face. É uma companhia de artes lá da Igreja Batista Peniel, que tem esse foco assim, totalmente evangelístico. Vai para as ruas, vai para as escolas, evangelizando. Obrigado por participar aí, Gabriel e equipe. Um abraço, Gabriel e equipe. Tudo de bom para vocês. Gente, eu estou mandando para uma lista aqui, só um minutinho, que aí a gente já vai falar bastante aqui. Gláucia, aonde que vocês estão em Belo Horizonte? Eu amo Belo Horizonte, essa terra boa aí. Na realidade, nós estamos em Contagem, que é a ao lado metropolitana de Belo Horizonte. Nós estamos no bairro Eldorado, próximo ao centro mesmo, é o bairro mais comercial de Contagem. Né? O movimento maior fica ali. É bem perto de BH. É onde fica a Fiat? Contagem é onde fica a Fiat? A fábrica da Fiat? E na realidade está em Betim, é uma cidade Betim. Vizinha à Contagem. Isso mesmo. Uma vez me levaram aí, eu não sei se é Betim ou Contagem, mas saímos de Belo Horizonte, fomos, aí passamos ao lado da Fiat aí na estrada e me levaram num restaurante mineiro que na época era uma chácara.
E assim, num bairro, mas entrava assim, era uma chácara, os proprietários cristãos, que lugar lindo. Aí depois do almoço eu deitei numa rede um pouquinho, foi uma tarde bem gostosa aí em Minas Gerais. Aqui é bem comum. As pessoas às vezes saem, passam um dia inteiro no restaurante num domingo, num feriado, né? Aí eles têm a própria horta, a própria criação, galinha, enfim, o gado. Mas quem conhece BH sabe que não é só de gado que a gente vive. Coisas de Minas. Gente, Belo Horizonte é uma das capitais principais do Brasil e é uma das grandes capitais do mundo. É uma cidade linda. Eu gosto muito de Belo Horizonte. Tá? E Belo Horizonte tem sido um berço de avivamento para o Brasil. Grandes movimentos para o Brasil saíram de Belo Horizonte. E hoje, igrejas lindas, eu fico impressionado com a unidade das igrejas em Belo Horizonte. Nunca vai ser 100% em nenhuma cidade, em nenhum lugar, mas Belo Horizonte é um lugar impressionante. Belo Horizonte e região, né? Sim. Na realidade, eu creio que está havendo um movimento lindo, né, pastor? Principalmente depois desta crise da pandemia, as igrejas despertaram para a questão da união, como diz o Salmo 133, que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né? Então, esse despertamento foi principalmente por causa da pandemia. Os pastores começaram a pedir ajuda, né? Os líderes, as missões, enfim, as agências missionárias. Amei muito, né? A live anterior falando sobre a dicotomia entre que não deveria existir, né? É muito bom. Então, a gente está mais aberta a aprender e assim a gente aceita mais o outro quando a gente compreende mais o outro, não é verdade? É isso mesmo, é isso mesmo. Ô Gláucia, conta... Gente, eu combinei com a pastora Gláucia aqui, que durante a live eu vou chamar ela de Gláucia e ela me chama de Jonathan, e tá tudo certo. O título não é o que faz, o que a gente faz. Então, Gláucia, conta um pouquinho aí de você, depois a gente vai falar da igreja. Você é uma grande mobilizadora, aí é coordenadora do Dia Global. Eu não sei o nome, mas você também é uma coordenadora, alguma coisa da rede DNA, eu não sei como que chama. Eu sei que você agita por aí. Primeiramente, eu quero falar sobre a minha vida pessoal. Sou casada há 19 anos com Carlos. Né? Inclusive, essa semana a gente completou 19 anos de casado. É muita história. Uau, parabéns! Coisas raras nos dias de hoje. E eu quero, assim, estar com ele até que a morte nos separe. Que legal, que legal. Uma filha linda que está com quase 15 anos, que é a Nicole, também é líder de célula, cuida de criança. Na igreja ela gosta desse trabalho, nas células, quando são presenciais, ela trabalha com crianças também, né? Ela evangeliza bastante, inclusive o evangelismo dela através também dessa companhia de teatro, Companhia de Artes Face a Face, e além das células também, na escola dela, ela todo dia posta um versículo bíblico no Instagram. Ai! Uma mãe coruja não tem como não ser. E eu sou coordenadora do DNA da Central. A Central é uma igreja, é a Igreja Batista Central do pastor Paulo Mazzoni. Um grande abraço, nosso querido pastor. E o DNA quer dizer despertar, nutrir e apoiar igrejas que trabalham com a visão celular. O idealizador é o nosso amado e querido pastor Wagner Carvalho, com o João Vitor, e é uma equipe muito linda.
eu conheci o DNA participando de algumas reuniões, e depois que eu participei dessas reuniões, o pastor coordenador em Contagem, ele ainda não era pastor e foi chamado para ser pastor em São Paulo. E aí ele me chamou para ser coordenadora no lugar dele. E eu quero falar para vocês, a primeira coisa quando a gente é chamada é: não sou eu. Vou orar. Deus vai levantar a pessoa certa. Ô, Glaucio, eu ouvi, eu não sei quem que falou, não sei se foi o Lucinho, alguém de Belo Horizonte que falou, que quando o crente fala, eu vou orar, 99% das vezes ele está dando desculpa. Porque ele não tem resposta, ele está dando desculpa. Exatamente. E eles começaram, eu senti de Deus, eu falei, vamos orar aqui. Olha, eu acho que não sou eu. Mas é porque eu estava conhecendo ainda, né? Foi muito desafiador. E hoje eu cresci muito ministerialmente, inclusive pelo DNA também. Eu sempre cresci em todo lugar que eu estive estudando e me preparando para fazer isso. Eu honro aqui o Seminário Bíblico Mineiro, o Seminário Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemo Zeller, e integralizei no Metodista Central. E nós também abrimos um seminário na nossa igreja. Hoje nós não temos mais, mas era Gamaliel, depois se tornou o nome do pastor fundador, que era o meu papai, pastor Delcio Rodrigues Pinto. E assim, você é filha de pastor? Sim, na realidade, o pastorado eu era apenas auxiliar. E aí, papai um dia se sentiu mal, né? A gente tem que contar isso porque faz parte da vida, a gente tem que superar as dificuldades. Papai, eu ajudava o papai no ministério, né? Ele foi fundador humano da Igreja Batista Peniel El Shaddai. Se você quiser sempre nos seguir, será uma honra, @IBPES Contagem aí no Instagram. E no YouTube, IBPES. Então, papai sempre, né, sendo meu mentor, uma família onde todos os irmãos de papai eram pastores, né? São pastores ainda todos. E os homens são pastores. E aí, eu comecei a fazer o seminário e tudo, comecei a ajudá-lo, fui consagrada pastora em 2004 e aí, ajudando. Papai passou mal numa sexta-feira, no sábado ele faleceu e no domingo eu tive que assumir. Então, uau. Quanto tempo faz isso? Tem uns 13 anos. Minha filha, não, tem 15, minha filha vai fazer 15 agora em outubro, então tem 14 anos e meio. Então, foi tudo muito forte, mas engraçado, Jonathan. Eu sempre estive em lugares assim, tem vários pastores auxiliar, aí a pastora Glaucia vai ser a consagrada. Vários pastores no DNA Contagem e a pastora Glaucia que foi convidada. Tem vários pastores aqui em Belo Horizonte, RMBH, e o pastor Jonathan me chamou, falei, Deus, então, estou junto com eles são bênção. As pastoras são minoria, mas está crescendo, ninguém está competindo com ninguém, né? Sou um pequenininho e eu quero ser um vaso nas suas mãos. A importância é essa. Ô, Glaucia, conta um segredo para nós, dentro disso que você falou. Eu acho muito... A gente não se conhece pessoalmente ainda, né? A gente fala muito aí pelo WhatsApp, Instagram e etc. Mas vai chegar o dia aí. Vou vir ministrar aqui na nossa igreja. Eu vou marcar a data esse Nós vamos ficar um final de semana aí. Nós vamos. E aí nós vamos no restaurante mineiro, hein? Uhul! Glaucia, mas me chama a atenção isso. O Dia Global trabalha com mobilização de igrejas, né? Essa live tem a ver com o Dia Global de Evangelização. O Dia Global de Evangelização agora é dia 29 de maio, é todo último sábado de todos os meses de maio, todos os anos. Já tem acontecido há 10 anos e hoje isso
hoje é um grande movimento chamado Década de Evangelização. Já já Glaucia vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é interessante que, olhando para você e convivendo com você, você não está numa capital, você está ao lado de uma capital. A sua igreja não é uma igreja enorme, é uma igreja extremamente ativa. E como você disse, você é mulher, etc. e tudo mais. Mas é interessante porque o seu espírito é um espírito motivador. A sua postura é uma postura mobilizadora e etc. e tudo mais. Conta um pouco disso em você, mas pensando que pessoas que estão vendo agora e depois vai estar no YouTube também, porque tem pessoas que são de igrejas maiores, que são de capitais, que são de cidades maiores, mas elas não mobilizam, elas vivem ali dentro da igreja delas, e é só aquilo e tudo mais. Qual que é essa paixão, esse fogo de Deus dentro de você que te leva a se envolver, e se disponibilizar e acontecer? Então, Jonathan, o irmão falou a palavra que eu iria responder. Paixão. Paixão contagia. A verdade é que tudo que você faz com paixão, não importa se você é pequeno, se você é grande, se você é oriental, branco, preto, amarelo, mulher, se você é homem. Na realidade, se você é pobre, rico, tem muito conhecimento ou não, tudo que você faz com paixão, as pessoas querem aquilo. Quer ver? Quando a gente fala de uma comida que a outra pessoa nunca experimentou, mas fala com tanta paixão que a pessoa fica com vontade de comer aquilo. Já aconteceu muito comigo. Eu nunca importava com algum tipo de comida. Mas aí a pessoa falou assim, você já provou polvo? Aí eu, polvo? Nossa, mas é bom demais, o fruto do mar. Quando eu como aquilo ali, gente, a pessoa fala com tanta paixão que me dá água na boca, mesmo se eu nunca provei. E aí, aquela paixão vai me contagiar e, portanto, eu vou querer provar o polvo. E eu gostando do polvo, porque quando uma coisa é boa mesmo, geralmente, aí eu vou falar daquilo também. O evangelho é isso. Uma pessoa é salva por Cristo Jesus. E ela está com aquele amor, aquele fogo. Noma, que delícia, noma, que isso que está acontecendo na minha vida? Então ela não para de falar, ela está naquele primeiro amor, ela fala. Ela contagia outras pessoas. Aí aquelas pessoas querem conhecer esse Jesus que transformou a vida delas. E aquelas pessoas, quando têm um encontro com Jesus, são tocadas pelo Espírito Santo através daquilo que elas ouviram. Porque a fé vem pelo ouvir, então ela precisa falar, precisa manifestar em música, em teatro, em palavra, em live, mandando mensagem, enviando versículo bíblico. Quando você faz com paixão, a pessoa é tocada, sabe? E aí ela passa também, com o toque do Espírito Santo, crê em Deus, a segui-lo, começa aquele mesmo amor, aquela mesma paixão, e ela também passa a contagiar outros. E é interessante, eu vou citar aqui algumas pessoas que entram em contato comigo, e eu até as honro, né? Obrigada, porque eu me considero um peixinho tão pequeno. E eu falei, gente, Summit Visionar vive me chamando para eu estar trabalhando junto. Alexandre Rota, da Improv, vive me chamando, né? Para eu incentivar, motivar. Eu falei, gente, onde é que vocês estão me achando? Não é eu, gente, não sou eu. É a paixão de Deus que está dentro de mim. E por isso que eu estou aqui. Também o God Brasil, quando me chamou, eu estou assim, meu Deus, eu sou pequenininha, já faço tanta coisa, mas eu falei, isso não é nada perto do que Jesus fez por nós e ainda faz. Isso é maravilhoso. Então, a palavra é paixão contagiante e também amor pela obra e amor e compaixão pelas pessoas. Isso nos faz, entendeu? Agir e fazer independente de quem você é. E se você é salvo por Cristo Jesus, já é o suficiente. É tudo. É tudo. Ser salvo em Jesus, falar do que Jesus fez e faz na sua vida, é falar desse evangelho lindo.
Não, isso é maravilhoso. Eu acho que as pessoas te acham porque, por causa desse teu espírito voluntarioso, essa paixão de Jesus, essa questão de querer se envolver, você acaba aparecendo também no meio de muitos. Então eu acho que é um caminho duplo. Agora, quais são as vantagens para você pessoalmente e para a sua igreja, para o seu ministério, de ter essas pontes, de ter essas possibilidades, até para motivar outros a serem mobilizadores? Na realidade, quando eu conheço um trabalho sério, como o que a Igreja Batista Peniel El Shaddai faz, a gente não levanta bandeira, a gente levanta bandeira de reino, por isso que tem que ser a união das igrejas. Claro que eu falo da minha igreja, gente, é o hospital que eu mostro para as pessoas onde irem em Contagem. Mas uma pessoa que está aí, por exemplo, o que eu falo? Eu tenho que conhecer as igrejas sérias, que pregam mesmo a palavra, o evangelho, que vivem Cristo, né? Não vou ser bem sincero, não uma teologia da prosperidade, da confissão positiva, mas que pregam contra o pecado, que centralizam em Cristo, que sejam cristocêntricas. Aí a gente começa a ver os trabalhos sérios. Tem gente que vem me perguntar, o que você acha do God Brasil? Eu falei, meu filho, fica juntinho com eles, fica junto, eu cresço com eles, o DNA, eu cresço com DNA. Então, eu me torno uma pessoa melhor quando eu me inspiro em pessoas que também estão envolvidas com a causa principal, que é fazer discípulos para Cristo. E assim, eu vejo que com a pandemia, a gente percebeu que a pandemia nos trouxe a oportunidade de apresentar o evangelho de uma forma mais expansiva, não limitada, não ali em 4 paredes, porque as pessoas têm que entender que igreja não está limitada à sua igreja local, que é uma bênção, seu pastor é uma bênção, sua pastora é uma bênção, mas quem é a igreja? Eu e você que tem Jesus como Salvador. Olha, Deus amou o mundo. Eu amo citar João 3,16. Gente, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele deu o melhor, não é para ficar para a gente. Jesus é o único tesouro que quanto mais a gente espalha, mais cresce esse tesouro. É maravilhoso. Eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, os especialistas em pessoas, em desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, eles dizem o seguinte, porque o nosso ministério também cresce conforme nós crescemos como pessoas. E quando nós crescemos como pessoas, nós nos tornamos líderes melhores, pastores melhores e tudo mais. Mas esses especialistas dizem o seguinte, que nós somos, ou nós nos tornamos a média das 5 pessoas com quais nós convivemos. E aqui não é questão do marido, dos filhos, da esposa, etc., que também faz parte disso, mas nós somos, ou nos tornamos a média das 5 pessoas com quais nós mais convivemos. Então, por exemplo, você falou do pastor Paulo Mazzoni, eu sou fã do pastor Paulo Mazzoni. O pastor Paulo Mazzoni é um dos embaixadores do Dia Global no Brasil. O pastor João Vitor tem, a gente fala sempre, contatos aí no Brasil inteiro. Então, quando eu convivo perto de um Paulo Mazzoni, quando eu convivo perto de um Jeremias, quando eu convivo perto de um Márcio Valadão e de tantos outros aí que tem aí em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro, o meu ministério cresce. E quando eu convivo com movimentos que estão movendo ao redor do mundo, são movimentos de Deus, DNA é movimento de Deus. E aí a gente poderia... Perdão. A gente poderia falar de outros movimentos. Então, quando nós nos unimos a movimentos de Deus na Terra, nós crescemos, a igreja cresce e portas começam a se abrir. Então, a você que está nos ouvindo, segue o exemplo da Gláucia. Vou repetir para você, ela não mora numa grande capital, ela mora ao lado de uma grande capital.
Mas a maioria das pessoas que moram ao redor de uma grande capital dizem o seguinte: as coisas grandes acontecem na capital. Bom, depende de você, porque se você for na capital e trouxer o movimento para a tua igreja, vai acontecer na tua igreja, vai acontecer no teu bairro, vai acontecer na tua comunidade, e você vai abençoar os membros da sua igreja. Você concorda com isso, Cláudio? Totalmente. Esses dias a gente também estava numa conferência do DNA, também chamado Paixão Contagiante. Almoçamos lá com o Paulo Mazzoni, com o João Vitor, com o pastor Wagner Carvalho, com a Nayara, a esposa do João Vitor, Gracinha, beijo. Então, é isso mesmo. E é nessa simplicidade, gente. Diante de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, se é grande, se é pequeno, se é homem ou se é mulher, se é culto ou se é inculto. A realidade é que a gente precisa se dispor, né? E a gente até colocou aí o tema: crise é, na realidade, crise significa oportunidade. Então, eu tive, né, eu pensando na minha igreja, que sempre fez uma viagem missionária por ano, que era na Semana Santa, só não aconteceu ano passado e esse ano por causa da pandemia. A gente ia para uma cidadezinha do interior, geralmente uma carente. Lá a gente fazia evangelismo de rua junto com um pastor local, a gente orava a Deus, jejuava e pedia a Deus para nos conduzir a um pastor local, principalmente alguns que estivessem em dificuldade. Aí a gente ia para lá, a gente sempre dorme, porque quando acabar a pandemia, se Deus quiser, nós vamos voltar. A gente dorme em escolas, acha uma escola pública ou particular que nos dá o local. A gente leva o colchão, dorme lá, almoça lá e leva roupa, leva muita cesta básica, leva Bíblia, folheto. Abraçamos aquela igreja com aquele pastor, vamos para as ruas, batemos de casa em casa, oramos. E assim, fazemos louvor na praça, pregação, ministração. E aí, aquela igreja, pela honra e glória do Senhor, porque veio de uma cidade grande, lá que eles consideram, para uma cidade pequena, e a gente faz aquele movimento, faz filme, enfim. Aí, o que acontece? Nós vemos as pessoas sendo libertas, e quando não vê ali, quando não vê naquele momento, né, a gente faz o apelo e tudo, nos dias da Semana Santa, quando a gente não vê ali, a gente fica sabendo depois. A igreja do pastor cresce, eles começam a fazer o mesmo trabalho, e é maravilhoso. Ok. A gente também o Brasil e Além, que é um ministério da nossa igreja. Na realidade, a gente fala ministério da nossa igreja, mas a igreja tem que ser missionária evangelística, não tem que ter um ministério que acontece um projeto por ano. Não, a gente tem que, em estilo de vida, ser adorador, ser evangelista, ser missionário, estilo de vida. E aí a gente também tem o Ministério Doar conosco. A gente sempre fez um trabalho, 1 ou 2 ou 3 nas ruas, fazendo também esse evangelismo. Nós vamos em creche, em centro de recuperação. Então a gente tem essa coisa. Gente, olha, o que não falta, preste atenção, você que está nos ouvindo. O que não falta é lugar para você ser igreja e abençoar como igreja do Senhor. Não falta. Não falta. E sabe de uma coisa? Não depende também se a sua família é toda cristã ou não, se você é o único cristão na sua casa, se o seu pastor não abraça necessariamente um evangelismo em tudo quanto é lugar, mas se você abraça, continuando respeitando o seu pastor, mas se você, como igreja do Senhor Jesus, você abraça ser uma igreja relevante como pessoa, como membro do corpo de Cristo, meu querido, Deus vai te usar, minha querida, Deus vai te usar. Eu quero até compartilhar um pouquinho aqui, pastor, o que a pandemia fez com a nossa igreja e como eu acompanho outros pastores. Tá me ouvindo? Tô.
Ok. O que acontece? Quando aconteceu a pandemia, fecha tudo. Loucura total na cabeça de todo mundo. Todo mundo ansioso, com medo da morte. Quem não tem medo de morrer ficou com medo de perder alguém que amasse. Alguma ansiedade surgiu, medo de emprego, medo de faltar alimento, medo de ficar doente, medo, medo e medo. Crise, crise, crise. Crise é sinônimo de oportunidade. Não dá para sair de casa? Dá para fazer uma live online, falar de Jesus, falar de salvação, falar de esperança, falar do remédio que cura a pior doença chamada pecado. No nosso caso, a gente sempre filmava os cultos de domingo em especial. Então, não foi assim, muito chocante para a gente, porque a gente já filmava, né, no YouTube, lá, IBPS. Então, a estranhez foi pregar e ministrar num culto de uma igreja local sem ver o público, né? E com máscara, álcool em gel, mas, queridos, oportunidade. Nada pode ser empecilho de falar com paixão, com alegria, com amor. O que é máscara? O que é Covid? O que é pandemia? Isso não é nada. Deus é soberano e está acima disso tudo. Então, a gente foi ali e nós continuamos falando com mais firmeza nos cultos. Continuamos com as nossas células, agora não presencial, mas online, oportunidade. Online. O que eu consegui atingir online, eu antes atingia só pessoas. Pessoa da Irlanda participando. Pessoa dos Estados Unidos participando. Pessoas de outros estados brasileiros participando. De outras cidades mineiras participando. Então, se eu fico só no meu local, o presencial é bom, é delícia, mas não pode limitar. Se eu tenho online, eu posso usar o híbrido, que é presencial online. Então, aí a gente começou também a fazer as células online. Benção! Expandiu, cresceu, oportunidade. Ok? Depois, casas de paz online. 4 encontros com uma família. Um casal que estava em dificuldade, que não conhecia o evangelho. Uma pessoa, uma família, eles reuniam em 4 lives no WhatsApp com aquelas pessoas, gente, online, usando ali ela na segurança da casa dela e nós na segurança da nossa casa. Às vezes a pessoa no intervalo do trabalho, você aconselha ela. Tinha gente desesperada, pastora Glaucia, eu preciso falar com a pastora agora. Eu falei, posso te chamar aí no WhatsApp? Posso. Online ali, eu olhava para ela, vídeo, orava ali a Bíblia, ministrava, conversava, falava de Cristo. Nós tivemos conferência online com pastores que estavam no Brasil, chamado A um Clique de Distância. O que eu entendi isso? Nós estamos a um clique de distância das pessoas, queridos. Hoje nós temos culto de oração online, vigília online, reunião eclesiástica online, escola bíblica dominical online, que agora nós chamamos de escola de discípulos. Tudo. Eu posso fazer uma oração online, eu mando uma mensagem online. Se você não quiser aparecer, você não aparece, mas você é abençoado, você cresce, você traz outro. Olha, nós tivemos encontro de casais online, vamos ter outros agora no Dia dos Namorados. Então, o que eu vi? O que eu percebi? Eu percebi que isso é bíblico, pastor. Bíblico. Deus, ele permitiu a pandemia porque ele é soberano. Nós nos descontrolamos, mas Deus não se descontrola. E eu amei nesse período
Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando no máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Quer ver? Quer ver uma vontade do Senhor que é para todo cristão? Jesus responde qual é a vontade do Senhor. Mateus 11, e ele começa com 19, dizendo qual que é a vontade do Senhor. Primeiro ele fala assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, quer dizer, ele te manda fazer a vontade dele por uma autoridade que ele tem no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu lhes tenho ensinado, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, gente, é lindo. Pastor, não vai ser um bate-papo, eu falo demais. Mas você está falando coisa boa. Deixa eu te falar. Eu sou filho de um pastor Jonathan. Ele é um visionário, um sonhador, um homem um mobilizador também, que Deus usou e ainda usa para fazer grandes coisas no Brasil e fora do Brasil. E ele tem um costume, vou contar um segredo do meu pai aí, ele tem um costume de colocar versículos e frases nas portas, nas paredes, aonde ele passa, no banheiro, onde ele vê todo dia, etc. E ele recita muito e declara e ora em voz alta e etc. Fala frases. E uma das frases que eu vi atrás da porta do quarto dele, todo dia antes dele sair, ele via aquela frase. Ele ficava trocando as frases, essa foi uma das que eu vi. É que na crise, algumas pessoas compram muletas e algumas pessoas compram asas. Eu acho que você é o tipo da pessoa que comprou asas. E o movimento, o Dia Global de Evangelização, a década de evangelização, a gente está comprando asas. Deixa eu te falar uma coisa. Para maio do ano passado, 2020, estava organizado muitos eventos, milhares e milhares de eventos presenciais ao redor do mundo. E aí veio a Covid, quarentena, a gente falou, meu Deus, e agora? Nossa, deixa eu te falar. No ano de 2020, foi alcançado mais pessoas em 2020 do que em 9 anos anteriores. Glória a Deus! Por quê? Porque eu creio que você falou, Deus permite, Deus usa e Deus promove o mal para o bem a favor daqueles que o amam. Não é que Deus quer o teu mal, Deus manda o mal para você, não é isso. Ele usa e reverte o mal ao teu favor. Então, a pandemia levou a igreja para fora das 4 paredes através do online. E aí, o nosso tempo já vai acabar e a gente tem que deixar salvo esse negócio. Então, caminhando, já pensando no final, vocês estão comprando asas e continuem assim, e que Deus use, multiplique, façam muitas coisas acontecer. O que vocês estão pensando para o Dia Global agora, que é daqui, não esse sábado, o próximo, e vocês já estão fazendo várias coisas, mandou um vídeo para a gente ontem. Tem gente falando, não dá para fazer... Mas vocês estão fazendo. O que vocês estão pensando fazer agora no dia 29 de maio, ou durante esse mês todo que já estão fazendo? O mês todo nós estamos fazendo. Já estamos indo em creches, centros de recuperação, locais, centros também que recebem pessoas com deficiência, asilos. E no dia 29, efetivamente... Ô Glaucia, então tua igreja é muito rica. Tua igreja é muito rica, tem um monte de empresário, tem um monte de gente, porque vocês estão fazendo muita coisa. Nós somos na média de 100 pessoas, pastor. Mas são pessoas apaixonadas. Estou vendo aí meu irmão, Amém. que é diácono,
que é que é co-líder de célula. Então, assim, tá aí com a gente aí participando conosco. O fato deles participarem, por exemplo, isso é uma maneira de honrar aquilo que está acontecendo, né? Então, Amém. nós somos pessoas assim, não de grandes poderes aquisitivos. Nós é uma mescla, sabe? Não é homogênea a minha igreja, né? E somos uma igreja mediana em tamanho, mas Ô, é a Glaucia, você está enganada sobre a sua igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A tua igreja é enorme. A tua igreja é enorme em paixão, a tua igreja é enorme em atitude, ela é enorme em coração. Começa a falar isso para o seu povo, porque vocês são. A gente acompanha muitas igrejas, e você também acompanha aí, conhece igrejas. Tem igreja que tem mais gente e faz muito menos. Ou tem igreja que é rica e não faz. E aqui a gente não está aqui para criticar ninguém, porque glória a Deus por todas as igrejas, mas querendo chamar a atenção o seguinte: você não precisa ser enorme, você precisa ter um coração enorme. E isso vocês têm. E no Dia Global da Evangelização, né, porque eu não sei o tempo da live, nós vamos para a porta de um hospital de manhã, nós vamos orar e fazer um evangelismo ali, e depois dar continuidade na rua, estamos fazendo coraçõezinhos. A gente está pensando, você vai pôr uma máscara, você vai pôr um folheto, porque tudo, alguma coisa que atrai a pessoa para que ela possa pegar aquele coração. E também aí a Companhia de Artes Face a Face também está preparando teatro. Nós estamos mobilizando de várias formas. Eu vou pregar num centro de recuperação, levar também outras células, né? Que nós somos uma igreja em células, membros de outras células que vão ministrar ali, vão louvar. Então, a gente tem que entrar nas casas, nas creches, nos asilos, nas escolas. A gente tem que ter essa consciência, usar toda e qualquer oportunidade, porque os tempos são maus. Nós temos que usar toda e qualquer oportunidade. Olha, se você colocar assim no Google, nosso amigo Google, oportunidade, versículos, vai te mostrar um tanto lá, meu querido. Então, você vai ver que é Bíblia, é de Deus. E Deus te usa, não te desanime. Sabe, pelo contrário, contagie outra pessoa para que ela possa fazer esse trabalho que é do Senhor. É tudo pelo reino, é tudo por Jesus. Ele deu o melhor, ele deu a própria vida voluntariamente. O apóstolo Paulo falou assim: eu faço até mesmo por constrangimento. Então, se você não faz por amor, começa por constrangimento. Amor, paixão, passa rapidinho. No instantinho, você vai para o amor, viu? Do constrangimento, vai para a paixão, por amor. E entende que esse estilo de vida, de evangelismo, de adoração, de missões, é maravilhoso. É encontrar o nosso propósito. É para isso que nós nascemos, para glorificar a Deus. Amém? Ô, Glaucia, conta pra gente, você me mandou as fotos, é uma célula online com crianças, é isso? Como que funciona? Olha, o primeiro dia que nós fizemos a célula online com crianças, teve tantas crianças, tiveram tantas crianças, que nós tivemos que na outra segunda, que é toda segunda-feira, 8h30, teve que fazer uma 7, outra 8, para até aí no Instagram, se você quiser ver, @AnimaKids e o outro, @TeensPeniel. Aí a gente teve que, cresceu demais. Então vamos fazer de 3 a 8 anos e de 9 a 12 anos. É bênção. Olha, não só são as crianças e os juniores que participam, mas os seus pais acabam ouvindo o evangelho também. Gente, não é complicado, não é pesado. Ô, Glaucia, você tá vivendo em qual país? Porque tem tanta gente falando que não dá para fazer nada. Meu Deus, a força então está nos jovens, gente. Agora, em junho, no início de junho, eu vou fazer 53 anos. Uhul! Com muita alegria. E você, adolescente, que tem a metade, divide a minha idade
em 3. Você tem muito mais energia, 3 vezes mais do que eu. E sabe, pastor Jonathan, meu amigo Jonathan, meu irmão em Cristo, que tem uma família maravilhosa, sabe o que eu falo para a minha igreja? Que eu quero formar líderes, discípulos, evangelistas, discípulos para Cristo, melhores do que eu, melhores do que eu. Toda vez, eu não dou conta. Eu falo assim, faz uma devocional e põe lá no WhatsApp, nos grupos da igreja. Ai, pastora, eu tô com medo. Eu falei, você vai fazer a devocional melhor do que eu. Tô te preparando para ser melhor do que eu. Sabe, pastor Jonathan, quando eu comparecer diante de Deus, eu quero que Deus fale assim, mostre-me suas mãos. Eu vou mostrar. E ele vai falar assim, ô Gláucia, você tá ligada que você teve líderes que eram bem melhores do que você, né? Eu falei, Deus, cumpriu o propósito. Olha, a gente não tem que fazer falta, a gente tem que fazer e dar o bom exemplo e preparar líderes, porque a gente não pode deixar de preparar. Jonathan não é eterno, ele tem que preparar outro para continuar o God Brasil, porque ele não é eterno, eu não sou eterna. E eles têm que ser melhores do que nós, eles têm que ser melhores do que nós, a gente tem que preparar para que eles sejam melhores. Amém? Deixa eu profetizar uma coisa na sua vida e depois você vai dar uma palavra final aí para todo mundo. Falando aqui com você, eu lembrei de 2 textos. Quando fala dos talentos, que Deus deu os talentos para cada um conforme a sua possibilidade, disponibilidade, a possibilidade que ele tinha de fazer algo. E depois também no texto que fala da videira, fala que nós fomos chamados para dar frutos e frutos que permanecem. Então deixa eu dizer para você, estou sentindo isso aqui no meu espírito, que Deus olha para você e vê em você e na sua igreja, nos seus líderes, uma igreja que tem honrado os talentos que Deus tem dado para vocês. E vocês têm dado frutos que permaneçam. E na parábola do talento, quando a pessoa veio e diz, olha, eu dobrei os talentos, Deus deu mais para ele. Então eu quero profetizar aqui para vocês, se preparem, porque o melhor de Deus está por vir na vida de vocês. Enquanto vocês tiverem essa disponibilidade, essa coragem, essa vontade, vocês vão se surpreender com o que Deus vai fazer através da vida de vocês. Então, se prepara, Gláucia, vocês não são pequenos, vocês são grandes, no nome de Jesus. E Deus está te preparando para coisas maiores, saiba disso. E continua se colocando disponível à disposição de Deus. E que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Deixa eu falar aqui, gente, só da década de evangelização. E depois a Gláucia vai dar essa palavra final para a gente, que a gente tem que encerrar aqui em mais ou menos 4 ou 5 minutos. O Dia Global de Evangelização acontece há 10 anos. E, Gláucia, você que é muito animada, você nunca viu a gente falando de números para você, a gente não fica pedindo quantos números, etc. Mas tem todo um acompanhamento aí. Nos últimos 10 anos, o Dia Global de Evangelização já mobilizou mais de 80 milhões de cristãos ao redor do mundo e mais de 26 milhões de pessoas já confessaram Jesus como Senhor e Salvador através desse mover que é um mover de Deus, é algo de Deus. E como que acontece isso? Isso acontece com cada cristão testemunhando para outro. Não são estádios lotados, não são enormes eventos. Pelo contrário, é ações 1 a 1. São pessoas que falam, Jesus falou para eu fazer, eu vou fazer e faz. Faz 1 a 1, faz com o vizinho. Deixa eu te dar um testemunho rapidinho aqui. Uma mulher na República Dominicana, ela aceitou Jesus num dia global de evangelização e foi batizada, discipulada, batizada. E aí, 2 anos ela ficou orando pelo marido dela. E ele nunca não aceitou Jesus. No 3º ano de conversão dela, ela foi falar com o pastor dela. Falou, pastor, eu vou no dia global, eu oro pelo meu marido, eu evangelizo outras pessoas, mas o meu marido não se converte.
Aí o pastor falou para ela, você já falou de Jesus para o seu marido? Você já falou os 4 símbolos? Deus te ama, pecado faz separação, mas Jesus veio para te salvar, ora aqui comigo. Ela falou, não, eu oro por ele, eu convido ele para ir na igreja, eu oro por ele. Falou, então, meu irmão, o teu dia global, isso foi uns 3, 4 anos atrás. Falou, o teu dia global, você vai ficar na sua casa e você vai evangelizar. O que você ia fazer na rua, você vai fazer com o seu marido. Então, na hora que ele chegar em casa, você vai falar, senta aqui, e em 5 minutos eu quero pregar o evangelho para você. Eu ia para a rua, mas hoje eu vou ficar aqui. E ela fez. O marido chegou, ela falou, olha, você me conhecia, você sabia como eu era, o que Deus mudou na minha vida e tudo mais, e eu quero falar para você, Deus te ama, mas o pecado, e eu era pecador, e você me conhecia, Deus me transformou, Ele quer te transformar. O nosso pecado impede a gente chegar a Deus, mas Jesus veio resolver isso. Você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou, eu quero. E ele confessou ali na sala da casa dele. 1 mês depois ele foi batizado, e o pastor falou, tá vendo? É simples assim, a gente faz tantas coisas, mas a gente não evangeliza. O Dia Global de Evangelização não é para ser um evento uma vez por ano. É para resgatar na gente essa paixão por evangelização. Então, dia 29 de maio é o Dia Global de Evangelização, mas nós estamos falando de uma década de evangelização. A gente só começou e então você quer falar com a gente, manda um direct, vai no nosso site www.godbrasil, God é Global Outreach Day, que é Dia Global de Evangelização em inglês, então godbrasil.com.br, no Instagram é @godbrasil, Facebook é a Dia Global de Evangelização, fala com a gente, nós queremos, e você, assim como a Gláucia, você pode se tornar o coordenador na tua cidade, na tua região, na tua igreja, então manda um direct pra gente, fala com a gente quer se envolver. Graças a Deus, na semana retrasada eu estive aqui num congresso da Assembleia de Deus, é um campo que tem 400 igrejas, e aí o pastor, a gente já se conhece há muito tempo, o pastor baixou uma determinação, falou, gente, é determinação do presidente do campo. As 400 igrejas se viram, vão fazer alguma coisa no dia 29. Quem não está com coragem de ir para a rua, não tem problema. Faz online, faz WhatsApp, liga para o teu amigo, dá um bolo para o vizinho, mas fala de Jesus para alguém no dia 19 de maio, e é 29 de maio, e é disso que a gente está falando. Então, Gláucia, 2 minutos para você deixar aí um desafio enorme para todo mundo. Então, quem você encontrar é uma pessoa em potencial para ouvir o Evangelho de Cristo. Fale do que Deus faz e fez na sua vida. Toda pessoa que você encontrar. Por exemplo, se você for visitar uma pessoa no hospital, você pode falar para ela, para o médico, para a enfermeira, para o porteiro, para aquele que está lá na porta vendendo pipoca. Todas as pessoas. O Uber que você pegar, você pode falar de Jesus para ela. Basta você falar com simplicidade. E eu não poderia deixar de terminar essa live sem citar o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 2. Pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte com todo ânimo e doutrina. E ele termina falando o que ele viveu. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Faça isso, nós somos soldados de Cristo. Faça isso. Com certeza, você vai fazer a diferença na vida de muita gente, inclusive na vida eterna, que é muito maior do que viver aqui 120 anos. Amém? Amém. Eu lembrei de um testemunho de um médico, Dia Global de Evangelização, ele falou, pastor, eu não vou poder participar. O pastor falou, por quê? Porque eu vou estar de plantão nesse dia. Ótimo, justo, você é médico, é tua profissão. E muita gente trabalha no dia, o dia inteiro. O pastor falou para ele, quantos médicos e enfermeiras vão estar com você nesse plantão? Ele falou, umas 10 pessoas. Ele falou, tá bom. Então você pede 5, 10 minutos lá numa hora de um café e você fala de Jesus para ela. E, gente, falar de Jesus é falar Deus te ama,
O pecado que você parou, Jesus consertou, você quer falar com ele? É isso, é só isso. É simples assim. E ele fez. E naquele dia, 3 enfermeiras aceitaram Jesus e um médico confessou Jesus, lá no trabalho dele. É isso que é o Dia Global de Evangelização. Então, gente, muito obrigado. Pastora Glaucia, quem quiser falar com você, como que faz? @glaucia.liz. Me chame lá no direct. Eis-me aqui para orar, para conversar, para compartilhar, trocar figurinhas. Estou aqui. Eis-me aqui. Sou sua serva em Cristo Jesus. E crise é oportunidade. Isto, sem sombra de dúvida. Crise é uma oportunidade para a gente fazer sempre para o reino de Deus. Amém, amém. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Obrigadão, vamos falando. Deus abençoe sua igreja, suas ovelhas, que vocês sejam renovados, visitados, que essa igreja se multiplique, que vocês se tornem referência na terra, no nome de Jesus. Amém. O mesmo eu desejo ao querido amado Jonathan e a todos vocês que são igreja do Senhor. E se você ainda não recebeu a Cristo como Salvador, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta invocar e você vai fazer parte dessa igreja. Amém? Amém. Gente, um grande abraço. Deus abençoe. Tchau a todos.